Amigos internautas do Centro Espírita Caminho de Luz, estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Dicas de Leitura Espírita. O momento em que, em pouco tempo, como um podcast, nós oferecemos para você algumas reflexões acerca da literatura espírita. No momento presente, torna-se fundamental, na hora da grande transição, nós estamos aparelhados para vencermos as dificuldades íntimas que todos nós temos. E ninguém melhor do que Allan Kardec, ninguém melhor do que o estudo das obras de Allan Kardec, nada melhor do que o estudo da boa literatura espírita, daquelas obras que nos enriquecem, que elevam o nosso espírito, que se fundamentam na justiça divina, que nos colocam a par com aquilo que vai nos alimentar verdadeiramente e ser o nosso companheiro de jornada, sem criar ilusões, mas sim mostrando a realidade da jornada de evolução do espírito a caminho da imortalidade. Estamos trazendo dicas nesse momento das obras básicas de Allan Kardec e hoje vamos convidar você para conhecer uma obra pouco compulsada pelos espíritas, mas muito profunda e muito legal de se ler e de se estudar, que é O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno responde pela parte filosófica da codificação kardeciana. É uma obra dividida em duas partes. Na primeira parte, Kardec trata dos fundamentos da vida futura. Ele aprofunda a sonda de investigação nas propostas de vida após a morte. Ele entra de frente pela discussão que era muito forte no século XIX e que agora está voltando quando se discute a imortalidade da alma, onde agora vai se discutir o princípio da reencarnação, que com a pandemia, com a crise que a humanidade está passando, vai levar as pessoas a perguntar o que é isso que está acontecendo? De onde veio esse vírus? Como que se processa a vida após a morte? Como é que nós estamos? As perguntas clássicas que o ser humano e o espírito imortal trazem consigo. E Kardec ofereceu no século XIX, com essa obra, respostas e, mais do que isso, questionamentos que geraram debates ricos nos antigos saraus de Paris, nas casas mais nobres e nos clubes literários de Paris, quando essa obra veio a lume pelas mãos de Allan Kardec. Quando ele traz os questionamentos sobre o que é a vida após a morte, quando ele questiona a existência clássica e dogmática do céu e inferno, ele coloca a humanidade diante de reflexões profundas que alteram a conduta da pessoa no seu dia a dia e oferece, nesta obra, a nós espíritas, elementos sólidos, perguntas capciosas, reflexões interessantes para que nós possamos alertar as pessoas quando estamos no nosso dia a dia, no trabalho, na família, na atividade social, quando as pessoas se acercam ou são levadas a se acercar de nós, trazidas pelos seus benfeitores, para que perguntem a nós, e muito espírita não presta atenção nisso. A pessoa começou a falar comigo do espiritismo, não foi à toa. Os benfeitores se aproveitam de qualquer momento para colocar ao nosso lado pessoas que possam trazer as suas angústias, as suas dúvidas sobre questões profundas da vida terrestre. E eu, já sabendo o espiritismo, o bom espiritismo, né, a luz de Kardec, eu vou respondendo. Para eu responder, eu preciso estudar os fundamentos do espiritismo que estão em Allan Kardec. Então eu venho em O Céu e o Inferno e encontro uma série de propostas de Allan Kardec sobre o porvir e o nada. Ele discute logo na primeira parte as questões doutrinárias, ele fala sobre o porvir e o nada. Ele traz reflexões e questionamentos sobre o temor da morte, porque as pessoas têm medo da morte. Trabalha as 5 alternativas da humanidade, é instigante. A leitura dessa primeira parte é instigante,
Porque eu vou vendo, puxa, já tinha a resposta. Alguém já pensou naquilo que eu tenho de dúvida. E foi Kardec. Ele nos traz com a sua profundidade, com a sua sutileza, com a sua escrita sóbria, ele traz reflexões sobre o temor da morte. Por que nós temos medo? E aí quando a pessoa se abarca de mim, eu pergunto, será que você não está com medo da morte? Por que você tem medo de morrer? E a pessoa se vê diante de um dilema, eu nunca tinha pensado nisso. Porque eu não sei para onde eu vou. Mas por que você não sabe para onde você vai? E eu começo a estabelecer uma discussão filosófica, num café, num chá, num encontro social, e deixo a pessoa refletindo. Eu não estou ali para convertê-la. Eu estou ali para, usando da filosofia, da dialética socrática, levar a pessoa a refletir. E eu vou tirando do céu e inferno essas questões. E Kardec trabalha a questão do inferno. O que é o inferno? O que é o purgatório? Recentemente eu vi um espírita fazendo um comentário, até conhecido, sobre o purgatório, que eu falei, de onde ele tirou isso? Não foi do céu e inferno. E foi olhar o céu e inferno, para ver, será que eu estou errado? Não, não estou errado. O nosso amigo é que não leu o céu e o inferno. E passou a falar de purgatório, que é de qualquer coisa, menos a proposta espírita, porque eu fiquei com medo do purgatório dele. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou para esse lugar e não tinha pensado nisso. Será que eu me equivoquei? Não, não me equivoquei, eu estava certo. Porque Kardec define essa questão do purgatório na consciência de cada um, né? Da onde eu situo, onde está o meu coração, está aquilo que eu trago como tesouro, já dizia Jesus. E ali está o meu purgatório, o meu inferno, aquilo que eu estou buscando. E ele trabalha a questão, o código da vida futura, as penas futuras segundo o Espiritismo, tão consolador para os nossos corações. Ele aprofunda a sonda da investigação no código da vida futura. Ele trabalha os anjos, os demônios, quebra essa postura radical da igreja evangélica, dos evangélicos, que dizem da proibição de se evocar os mortos. Ele dá elementos para nós conversarmos com os nossos irmãos e dizer que você não estudou o Antigo Testamento. Porque a maioria dos evangélicos é papagaio de repetição. Ele repete aquilo que ele ouviu do pastor, mas ele não estuda. E quando nós vamos estudar o Antigo Testamento, em Ezequias, em Elias, em Jeremias, eu encontro não uma proibição, nada disso. Há outras partes. Só que a pessoa pega a parte do Jeremias, do Ezequias, do Elias, que lhe interessa, para vender e proibir. Porque já pensou se a pessoa passa a entender a possibilidade dela se comunicar com o seu ente querido, ela vai se bandear para o espiritismo. E aí ele não pode perder a sua fonte. E aí ele fica botando medo. E a pessoa não pesquisa. E tem espírita que ainda assina embaixo. Será que eu tenho que evocar mesmo? E aqui, em Céu e Inferno, Kardec entra de frente dessa questão. E nos dá os argumentos que nós precisamos para orientarmos os nossos irmãos evangélicos, mostrar a eles que ele pode ter conhecimento, que a sua igreja pode ser muito boa, o louvor que ele faz, mas que infelizmente nesse ponto ele está equivocado, o seu pastor se equivoca. E eu vim buscar no céu e o inferno. E eu deixo bem claro, Kardec deixa claro, aliás, em Céu e Inferno, que a juventude hoje, as pessoas precisam crer em alguma coisa. E há um parágrafo no primeiro capítulo, na primeira parte do Por Vir ou Nada, em que ele trabalha esta questão. Porque muita gente faz prevalecer nas massas a ideia que não existe nada depois da morte. Há uma tendência, até nas religiões cristãs, de dificultar para as pessoas o entendimento. Várias pessoas de outras religiões eu pergunto, para onde você vai depois que você morrer? Façam essa pergunta e vocês vão ver. E a pessoa, o padre, o pastor, não sei quem, ele disse que a gente fica esperando. Eu não sei. E este não sei responde na intimidade da pessoa por uma descrença no futuro. E a sua conduta reflete essa descrença íntima.
ela acaba se entregando a determinadas posturas, porque no fundo, ela não sabe o que vai acontecer, não tem interesse. Então, se eu fizer ou não fizer, sei para onde eu vou mesmo, o que vai acontecer. E quando eu vendo isso para a juventude como materialismo, quando eu vejo para a juventude que a vida é uma só, eu abro espaço para a droga, para a maconha. Você pode fumar maconha, cocaína, você pode fazer o que você quiser, não tem consequência. Ah, mas tem sim, tem sim. Então a questão do porvir e do nada, as consequências para o perispírito das agressões que eu faço ao corpo físico, as consequências do aborto, as consequências para o espírito de tudo isso, do consumo de álcool, da gulodice, as consequências do cigarro, as consequências de tudo aquilo que envolve, mostram para nós que não há um nada no porvir. E o que está se fazendo com a juventude hoje é exatamente o que vai aparecer lá. E eu tenho no céu e inferno os elementos para me contrapor a isso aí, salvando muitos jovens desse caminho, porque quando eu uso os argumentos de Kardec com o jovem, são argumentos sólidos, fortes, e que nenhum filósofo, nenhum materialista consegue contrapor. Por isso que é importante eu estudar o livro Céu e Inferno, ler, para que eu possa entender, ter esses argumentos para poder trabalhar. E mais, utilizar a obra Céu e Inferno em palestras, seminários, para mostrar para as pessoas, trabalhar esse conteúdo, para que as pessoas propaguem esse conhecimento e levem na sua simplicidade a reflexão que eles que com ela convivem. Como eu disse, como saraus filosóficos do passado, ou como na dialética socrática do mundo grego, ou do mundo filosófico que se tem hoje. E na segunda parte do livro, Kardec traz mensagens de espíritos desencarnados que voltaram do além para nos falar da vida após a morte. E uma em especial é do espírito Sanson, que foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, companheiro do Kardec. E eles haviam combinado que quando um deles desencarnasse, seria evocado e viria na reunião para se apresentar. E quando o Sanson desencarna, eles estabelecem a reunião numa sala ao lado, onde estava o cadafalso com o corpo. Eu estou usando o termo cadafalso porque é esse termo que é um termo antigo, que Kardec utiliza. O corpo estava sobre o cadafalso. Os cadafalsos são aqueles sustentáculos, as duas barras que sustentam o corpo sobre o cadafalso. E na sala ao lado, eles evocaram o espírito de Sanson. E é uma aula de desencarne, porque Sanson vai dizendo como ele estava, como ele se encontrava, e eu ia dizer, mas eu não vou te contar, para que você vá ler. Pode me xingar, não tem problema não. Você ficar curioso, vai lá e vê o que o Espírito falou quando ele estava saindo do corpo, o que estava acontecendo. E você vai ver, ó, que show que é o desencarne do Espírito. Não briga comigo não, mas faz parte do jogo. Vai lá, ficou curioso? Lê o Céu e o Inferno e recomende para os seus leituras. Se gostou das dicas de leitura espírita, fala para os seus amigos, divulgue e use como um podcast. Muita paz, gente. Jesus conosco sempre. Vamos em paz.